بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sejam bem-vindos à segunda sessão e para o dia de hoje iremos falar sobre o maior pecado com o qual Allah subhanahu wa ta'ala foi desobedecido. E este pecado invalida completamente a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, que é الشرك بالله تعالى, a idolatria a Allah subhanahu wa ta'ala. Diz Allah tabaraka wa ta'ala: inna shirka la zulmun azim, que por certo o shirk, a idolatria, é a maior injustiça. E consta no hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde ele diz que perguntei ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ayu dhanbin a'zam inda Allah, qual é o maior pecado diante de Allah subhanahu wa ta'ala? E ele disse: an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqik. O maior pecado diante de Allah subhanahu wa ta'ala consiste em atribuires parceiros e semelhantes a Allah subhanahu wa ta'ala, sendo ele o seu criador. E o shirk, a idolatria, divide-se em duas partes. Temos dois tipos de shirk, que são shirkun akbar wa shirkun asghar, ou seja, o shirk, a idolatria maior, e a idolatria menor. A idolatria maior, que é a shirkul akbar, é o maior pecado. O maior dos pecados é a idolatria maior. E Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a quem comete este tipo de pecado, senão aquele que se arrepender. E este pecado invalida todas as ações que o servo tiver praticado. E aquele que morrer nesta situação de idolatria maior viverá eternamente no fogo do Jahannam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja. Diz Allah tabaraka wa ta'ala: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Diz Allah que por certo Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que seja associado parceiros. E Allah perdoa tudo além disso, além do shirk, para quem Ele quiser. E aquele que associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, este forjou um grande pecado. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Diz Allah subhanahu wa ta'ala que por certo nós revelamos para si e aqueles que passaram antes de si, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os profetas que passaram antes dele, dizendo que se associares parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, ele, Allah, irá invalidar todas as suas ações e serás dentre os perdedores. Portanto, adore somente a Allah subhanahu wa ta'ala e seja grato. Esteja dentre os que agradecem a Allah subhanahu wa ta'ala. E a realidade do shirk maior consiste em um indivíduo associar parceiros e semelhantes na divindade de Allah subhanahu wa ta'ala, no seu senhorio ou nos seus nomes e atributos. Esta é a realidade do shirk maior. E este shirk maior, por vezes, pode ser observada de forma visível, como a adoração dos deuses, dos ídolos, como é o que acontece com aqueles que adoram as campas, as sepulturas, aqueles que invocam os mortos e os ausentes, aqueles que sacrificam animais para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que fazem a oração e fazem a prostração para outros além de Allah. Este é uma idolatria visível, que todo mundo consegue visualizar e notar. E por vezes, este shirk pode ser khafi, um shirk oculto, uma idolatria oculto, como aqueles que confiam e depositam as suas esperanças
a outros deuses além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso do shirk e o kufr, da idolatria e da descrença dos hipócritas, porque eles ocultam a sua descrença, ocultam a sua idolatria. É o caso também daqueles que acreditam que existe um outro Criador, um outro sustentador, um outro que conhece o oculto juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala, ou acreditam que é permitido desviar e encaminhar a adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou acreditam que existe outro que pode ser adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso faz parte do shirk oculto. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Diga que, por certo, a minha oração, os meus rituais, a minha vida, a minha morte, tudo isto pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lahu, não tem parceiros. E é isto que me foi ordenado, e eu sou dentre os primeiros muçulmanos. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Que quem invocar juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala um outro Deus não tem nenhuma evidência que sustente esta sua prática, e por certo o seu julgamento e o seu pagamento compete a Allah subhanahu wa ta'ala, e os descrentes não terão nenhum sucesso. Portanto, nós percebemos qual é a realidade do shirk maior, que pode ser oculto, pode ser visível, e outras formas que mencionamos nesta sessão. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja do shirk, seja ele visível ou oculto, e nós paramos por aqui com a promessa de, inshallah, nas próximas lições darmos continuidade, iniciando com o segundo tipo de shirk, que é o shirk maior. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.